Estamos indo agora lá pra visita. Fala aí, Eric. Estamos indo agora pra lá. Visita, vamos orar um pouco. Bora. Louvar um pouco. Bora, né? Louvar a Deus, bora, né? Lá. Vamos lá, Adi? Vamos. Fala assim, nós estamos indo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Partiu, bora lá? Eu acho que ela fez cocô. Fez cocô? Não, vamos trocar a fralda primeiro. Outro caminho. E daí fala que nasceram 7 filhos, 3 filhas, e começa a contar como que era os filhos, que os filhos eles juntavam e faziam banquetes. Tem alguns comentaristas bíblicos que falam que os filhos convidavam as filhas, eles bebiam e faziam orgias. Mas alguns comentaristas bíblicos falam não que é exatamente isso que é. Mas ele já falava o quê? Bom, por acaso meus filhos pecaram, então ele oferecia ofertas a Deus em favor dos filhos para purificar eles. Então Jó fazia isso continuamente, Jó fazia isso direto. Bem interessante, eu gosto dessa parte que fala: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então aqui está falando o quê? Que no céu existem momentos em que os anjos, que os filhos de Deus são anjos, né, são os espíritos, eles se apresentam diante de Deus. Então, eles ficam na frente de Deus como se fosse um conselho, como se fosse uma reunião. Só que é engraçado que junto veio Satanás. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que Satanás, ele é inimigo de Deus. E que Deus lançou Satanás por terra e não quer mais ver a cara de Satanás em nenhum lugar. Não quer nem ver se pintar de olho. E não é verdade. É diferente. Satanás, ele é inimigo do homem. Ele não é inimigo de Deus. Satanás é uma criatura de Deus. Ele foi criado por Deus e ele está debaixo da soberania, ele está debaixo do governo de Deus. Satanás não pode fazer nada. É interessante que a gente vê aqui Satanás tocando Jó. Mas ele não pode fazer nada que Deus não permita ele fazer. Você vê, Deus fala, não, beleza, toca nos bens, mas não toca nele. Ou seja, Satanás tinha um limite de atuação que ele podia porque Deus falou que ele não podia. Então a gente vê tipo assim, que tem esse conselho de Deus. E Deus até está falando conosco assim, um tempo, começou a sair muito causando a justiça de quem estava ali caminhando com a gente. E Deus, um dia a gente estava orando, não me lembro quem que era exatamente, mas Deus falou, né? Até aquele dia a gente estava orando com vocês, né? Que Deus falou, não, entra no tribunal, como se fosse um tribunal mesmo. Tem alguns que chamam de corte celestial, né? Mas entra no tribunal para fazer essa petição, né? Então é como se tivesse, tipo assim, ali o inimigo te acusando e você vai entrar diante do tribunal de Deus falando, não, ó, é isso, eu tenho sido fiel, eu tenho buscado o Senhor, tipo assim, apresentar realmente, tipo assim, as provas de que você tem sido fiel a Deus. E você vê na palavra, tem outros momentos que você vê esse conselho acontecendo, que você vê essa reunião no céu, onde eles estão decidindo algo. Você vê lá em Isaías 6, o que fala? Isaías 6 fala o seguinte, fala, no dia em que morreu o rei Uzias, Isaías está falando, no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Daí ele fala, né, que via os serafins, e daí Isaías fala, né, Isaías fala, ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. E dele ouve uma voz, que é a Trindade falando. Ele ouve uma voz com eles falando o seguinte, quem há de ir por nós? Ou seja, ele ouve Deus no trono, nesse conselho falando entre si, a Trindade falando, quem vai ir por nós? E Isaías entra naquele lugar, diante do trono de Deus, e responde, Deus fala, eu irei, eu vou. A gente vê outra passagem
de conselho de Deus, quando está o profeta Micaías e está o rei Acabe querendo ir para a guerra. Acabe quer ir para a guerra, e daí o profeta Micaías ele chega, e Acabe não quer que Micaías profetize, porque estava todos os profetas falando, não, sobe que você vai ganhar a guerra, Acabe, sobe porque a guerra já está ganha. E daí quando chega Micaías para profetizar, Acabe chega e fala para o rei de Judá, fala, não quero que esse cara profetize, porque toda vez que ele profetiza, ele só me fala coisa ruim, ele só fala que vai dar coisa errada. Daí chega o profeta Micaías e daí o Acabe pergunta, né, o que você tem para me dizer? E Micaías fala, tipo assim, você vai subir e vai morrer. Daí fala, por que você está falando isso? Daí Micaías fala, eu vi o Senhor com os seus filhos, com os seus espíritos assentados, e o Senhor perguntou, mais ou menos assim, né, na versão Eric, tipo assim, estava o Senhor junto com os anjos, e Deus perguntou, tipo assim, Deus falou, eu quero matar Acabe. Tipo assim, existe já uma sentença sobre Acabe. Como que nós vamos matar Acabe? Tipo, é praticamente isso que Deus está falando. Daí ele fala que um anjo falou isso, um espírito falou isso, aquilo. Daí fala que sobe um espírito e fala, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E Deus fala, muito bom, então vá. Então, o espírito de mentira vai na boca dos profetas, para os profetas profetizarem o quê? Sobe para a guerra, Acabe, porque você vai vencer. Então ele vai, acredita e ele morre. Então você vê um conselho de Deus, onde Deus está junto com os seus anjos, decidindo a vida de alguém, decidindo uma situação. Então daí a gente vê a importância da oração, a importância da intercessão, porque é um local onde nós entramos diante do trono de Deus, nesse local, porque o diabo, por que ele é o acusador? Porque ele está o tempo todo diante do trono de Deus acusando. Às vezes a gente tem essa visão de que o diabo está separado de Deus e que ele não chega perto. Mas a palavra fala que ele tem acesso ao trono de Deus. E é interessante que em Jó não foi nem o diabo que falou nada, você viu? O diabo estava quieto. E se o diabo não falasse nada, Jó ia ficar de boa. Mas foi o próprio Deus que falou para o diabo, falou, tipo, viu? Tá vendo lá meu servo Jó? Deus, tipo, meio que atiça foi Deus que deu a ideia, sabe? né? Tipo, meio que Deus provoca, tá vendo o Jó lá? Ó, dá uma olhada lá. E o diabo fala, né? Também Deus, tipo assim, tu abençoa o cara, como que o cara não vai te adorar, né? Se o cara tá, tipo assim, tá bem com a esposa, o cara tá rico, tá com o carro do ano, como que o cara não vai te adorar? Então a gente vê, tipo assim, que o diabo ele entra no ponto de acusação. E ele fala, Deus permite com que ele toque. Só que é interessante que o que acontece? O diabo ele vai e ele começa a tocar nos bens de Jó. Você vê que, tipo assim, na continuação fala que veio os servos e falaram, a gente estava ali com as ovelhas e do nada aconteceu algo e morreram todas. A gente estava com os bois e morreram todos os bois. A gente estava ali e aconteceu isso. Então ele tira todos os bens de Jó. E quando ele tira todos os bens, ele vai, e o que acontece depois que ele tira todos os bens? Ele mata os filhos de Jó. E o que acontece? O que Satanás fala? Só para prestar atenção numa palavra que ele fala aqui, ó. Ele fala, ó, não ninguém, ventura, ó, acaso não o cercaste de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Porque o que acontece? Jó, ele ofertava. Jó, ele dizimava. Jó, ele fazia, ele cumpria um princípio. Então o que o diabo faz? Ele mata aquilo que fazia com que Jó cumprisse princípios. Ele mata os animais de Jó. Então a partir do momento que ele mata os animais de Jó, o que Jó não pode mais fazer? Jó não pode mais ofertar. E a partir do momento que ele não pode mais ofertar, o que acontece? Mata os filhos e qual que é o próximo passo de Satanás?
começa a tocar na saúde de Jó. Então, ou seja, tipo assim, a gente vê uma estratégia que o diabo usa. Aqui foi uma estratégia no financeiro, mas ele usa essa estratégia, tipo assim, em várias formas. Tem teatro já, Tem gente. teatro que se representado, gente. Mostrar como Isso aí é foi. milagre, né? Foi assim que Jó chorou diante de Deus. Isso é foda. Foi assim, né? Então, Ele tá com sono. tipo, aqui foi financeiro, né? Mas pode acontecer de várias formas, porque é a estratégia do diabo. Tipo assim, ele lança um problema, uma dificuldade, qualquer coisa para quê? Para fazer com que a pessoa ela não cumpra mais princípios. Então, tipo assim, isso é uma estratégia muito grande de Satanás do que, tipo assim, isso não só financeiro, mas qualquer coisa, né? Então, às vezes, igual você comentando ali, né? Porque me vê muito forte, né? Do trabalho, né? Ali dos clientes. Às vezes, tipo assim, ele coloca clientes ali para ficar, tipo, trazendo problemas. Para quê? Para, tipo assim, começar a trazer murmuração. Para começar a trazer, tipo assim, fazer com que você se irrite. Às vezes você exploda. Tipo assim, ele começa a usar situações. Usa pessoas, né? Ele começa a usar situações Ao redor. para você, tipo assim, às vezes coisas que você tá ali vencendo, que você tá ali conseguindo, ele usa situações justamente para te aprisionar mais, para tentar fazer com que você não cumpra um princípio e te aprisione. E foi isso que aconteceu com o Jó. E é isso que a gente tem que tomar cuidado nesses dias, realmente nesses ataques, porque às vezes a gente acha como tem opressão, óbvio, igual a gente viu ali a questão da casa. Tem nessas manifestações, mas às vezes a gente dá tanta ênfase nisso que a gente esquece esses pequenos ataques, né, que ele vai lançando, essas setas que ele vai lançando para tentar, tipo assim, o quê? Destruir muitas vezes a tua comunhão com Deus, para tentar, tipo assim, destruir a comunhão entre a família, para tentar, às vezes, tipo assim, acabar com o relacionamento, às vezes com um cliente ou com alguém, com algum irmão, com algo que poderia estar sendo gerado algo de Deus. Ele começa a trazer discórdia, ele começa a trazer essa divisão. E daí é isso que a gente tem que tomar cuidado. Daí foi essa palavra que me veio hoje, para realmente assim, a gente entender em que momentos que assim, o diabo ele tem usado situações para tentar fazer com que a gente acabe se desviando de algum princípio. A gente acabe, tipo assim, porque é o que quando a gente cumpre o princípio, a gente forma uma cerca em nosso redor. A gente está protegido, a gente está formando uma proteção de Deus em nosso redor. A partir do momento que a gente não para de cumprir, é a forma dele o que? Abrir espaço, abrir essa brecha, né? Na nossa linguagem mais pentecostal, para ele poder, tipo assim, começar a lançar mais ataques.